Olá, eu sou Giovana de Souza. Hoje são 23 de setembro de 2019, são 22 horas e 24 minutos. Lição número 3, a chamada profética de Samuel, lição do dia 20 de outubro de 2019. Texto áureo. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Verdade prática. A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Leitura diária. Segunda, Jeremias, capítulo 23, versículo 28. Valorizando a mensagem profética da palavra. Terça, Jeremias capítulo 23, versículo 26. O profeta de Deus não fala coisas do seu coração. Quarta, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A importância de sermos porta-vozes da palavra escrita. Quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. A verdadeira profecia não traz confusão. Sexta, Mateus capítulo 11, versículo 29. Devemos aprender aos pés do Mestre Jesus. Sábado, Efésios capítulo 4, versículo 11. Valorizando o ministério estabelecido por Deus na igreja. Leitura bíblica em classe. 1 Samuel capítulo 3, versículos do 1 ao 10, que nos fala assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi ele e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Hinos sugeridos 75, 122 e 127 da harpa cristã. Objetivo geral: conscientizar que Deus levanta profetas para a sua igreja. Objetivos específicos: primeiro tópico, definir o profetismo em Israel. No segundo tópico, explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel. E no terceiro tópico, analisar o ministério profético na atualidade. Introdução. Nesta lição, veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso, Jeremias foi bem categórico: o profeta que tem sonho, conte apenas o sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Jeremias 23, 28.
Nos dias atuais vivemos dias trabalhosos, que muitas pessoas falam da profecia, entretanto não se fala na profecia de um compromisso com Deus. E aqui Jeremias é bem direto, é bem categórico. Ele diz: o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a palavra com verdade, diz o Senhor. Jeremias 23, 28. Então que nós venhamos falar a palavra do Senhor. A Bíblia é a maior profecia, então que nós venhamos falar desta palavra para assim enfatizar que nós precisamos ter compromisso com Deus. Definindo o profeta em Israel. A menção de profeta no livro. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 27 ao 36. Aqui vemos que o profeta era caracterizado como um homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador, mas um porta-voz de Deus. Ali Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel, Zadok. Esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor por excelência. O título de profeta no Antigo Testamento era ligado direto à palavra que Deus entregava ao profeta e este dirigia ao povo. É diferente dos dias de hoje, que muitas pessoas se dizem profeta, mas não fala nada de Deus e não traz essa responsabilidade de levar o povo ao compromisso com Deus. Definição de profeta. De modo geral, a palavra do hebraico para profeta é nambi. Etimologicamente, a definição é incerta, porém diversos significados lhes são atribuídos, entre os quais chamados por Deus e orador. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta como o sentido de porta-voz divino. Nesse aspecto, profeta seria mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala que o Senhor lhe falou. Esse é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Vemos que a definição do profeta aqui fala sobre a questão do chamado por Deus ou o orador. Parece ser voltar, ou como dizia o povo mais antigo, chover no molhado, mas a ideia que eu tenho hoje é que os profetas hoje são apenas intitulados. Eu entendo em Mateus 11, 13, fala que a lei e os profetas foram até Cristo, ou seja, não existe mais hoje profeta. O que existe hoje são pessoas que Deus usa em profecia, são coisas específicas. Mas a definição hoje do Antigo Testamento, melhor dizendo, e posso até falar para os dias de hoje, é alguém que é chamado por Deus um orador. Aquele que ouve o profeta, ele vai prosperar. Por que ele vai prosperar? Porque ele está ouvindo a Deus direto, ele está obedecendo diretamente uma ordem de Deus. Então, quando nós obedecemos a Deus, certamente prosperaremos. Samuel e os demais profetas. Com Samuel, deu-se o início à prática de os profetas ungirem reis. Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul, de que este seria rei. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel, e com Elias ele se desenvolveu ainda mais. A partir do ministério de Samuel surgiram os profetas da corte, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas não apenas aconselharam os soberanos, mas também eram seus escrivãos. Por exemplo, Samuel, Natã e Gade fizeram alguns registros reais. Síntese do tópico 1.
Profeta é o que fala em nome do Senhor. Com Samuel deu-se o início da prática dos profetas ungirem o rei. E Elias acabou que ele levou essa questão dos profetas. Começou por Samuel, mas Elias, o profeta Elias, desenvolveu ainda mais a questão profética do Antigo Testamento. O desenvolvimento do ministério de Samuel. O crescimento profético de Samuel. Se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que seu filho estivesse envolvido com a obra de Deus. Ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. Este, observando a dedicação de Ana e seu comprometimento, orou por ela, rogando a Deus a bênção para a sua casa. 1 Samuel capítulo 2, versículos 20 e 21. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois suas recompensas são certas. Quando entregamos algo a Deus de coração, quando ofertamos ao Senhor, o importante não é a tua oferta, mas é o teu coração, como está o teu coração para a oferta. Você vê que Ana entregou a Deus um menino, e Deus devolveu um homem, um profeta, um sacerdote, um juiz, nazireu, levita, homem íntegro diante de Deus. Que nós venhamos ter sempre essa questão do crescimento profético na nossa vida. A questão de entregar a Deus o nosso melhor para Deus, porque certamente Ele fará crescer. A formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli. Ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Atos capítulo 22, versículo 3. E Timóteo com Paulo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos, 1 Samuel capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Ou seja, a mesma faixa etária de Jesus quando foi levado a Jerusalém por seus pais, Lucas 2, 42. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhavam-se de ter aprendido com seus mestres, mas além de disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. Isaías 55, 6. Deus quer falar conosco. É bem verdade que hoje, com essa ferramenta que é a internet, alguns jovens pastores se acham muito preparados para a obra. A internet é assim, uma ferramenta interessante para propagar o Evangelho, até mesmo para aprender algo teológico, seminaristas e coisas afim sobre a palavra e tantas outras coisas. Entretanto, é uma ferramenta que não consegue substituir a experiência de um homem ou uma mulher de Deus, uma pessoa que já tenha um histórico de Deus, já tenha uma experiência, um convívio direto com o Senhor. E muitas das vezes, principalmente os jovens, os pastores jovens, acabam desprezando essa experiência que aquele professor tem, ou o líder religioso, e principalmente o pastor. Acham que o pastor está velho demais, está caducando e tantas outras coisas, e se esquecem que este pastor teve e tem uma vida consagrada diante de Deus, tem experiência para passar. E muitas das vezes esses jovens pastores acabam não tendo um ministério próspero justamente porque lhe falta a experiência e não querem aprender com os mais velhos, o que é uma pena. A disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Ao ouvir uma voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse a de Eli, por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e temor.
1 Samuel capítulo 3, versículo 4 e 5. Essa postura aponta que ele era o homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Por isso Eli o orientou. Desde então, Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre sua palavra. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela sua família na presença do Pai, eles influenciarão de maneira impactante a sua geração. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. É interessante que Samuel foi chamado 3 vezes e as 3 vezes ele foi ao sacerdote Eli com todo o respeito. Interessante que se fosse nos nossos dias e acontecesse com um de nós, na primeira vez que nós chegássemos, bota aqui ao pastor, vamos colocar aí, botar essa dinâmica, nós ficaríamos, bom, de repente eu acho que eu ouvi demais, mas na segunda vez nós já diríamos algo do tipo: ué, pastor, o senhor está me fazendo de bobo? Nota que Samuel não teve essa postura. Samuel nas 3 vezes foi íntegro, foi disciplinado, foi respeitador. É uma coisa que falta demais hoje nos nossos dias, nos nossos templos, jovens principalmente, adolescentes e às vezes até as crianças. No caso aqui de Samuel tinha 12 anos, portanto era adolescente para a nossa lei, né? Adolescentes que faltam com respeito com os mais velhos. E a Bíblia vai nos dizer que nós devemos ser submissos aos mais velhos, está lá em 1 Pedro capítulo 5. Então, Samuel era respeitador, ele era disciplinado e é algo que infelizmente falta muito nos dias atuais. As pessoas mais jovens parecem não respeitar mais as pessoas mais velhas. Síntese do tópico 2. Samuel cresceu, desenvolveu-se e aprendeu do ponto de vista do ministério profético com Eli. Subsídio bíblico teológico. Samuel era um líder nacional que exercia os ofícios de sacerdote e profeta. Ele aparece diversas vezes nos relatos do primeiro livro de Samuel, oferecendo sacrifício pelo povo na consagração dos reis Saul e Davi e pelo exército de Israel. 1 Samuel 7:9, 1 Samuel 9:12 e 13, 1 Samuel 10:8, 1 Samuel 13:8 e 9, 1 Samuel 16:3 e 13. É reconhecido naquela geração como o homem honrado e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. 1 Samuel 9:6. E o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel 3:19. É todo importante que o homem de Deus tenha tal conceito diante do povo e da cidade. É dever de todo cristão se comportar com decência e honestidade, pois o mundo observa a nossa vida, mas quem ocupa cargo de relevância precisa ter uma vida ilibada. Deve ser um referencial para o povo. Note que a boa fama de Samuel era conhecida por todos. Você observa que tudo que Samuel falava, Deus não deixava as suas palavras caírem, justamente porque ele era um homem disciplinado, era um jovem, disciplinado, na verdade nem jovem, nem adolescente, 12 anos adolescente, era um adolescente disciplinado e respeitava os mais velhos e honrava a Deus, era um homem íntegro, um jovem adolescente íntegro. Então, jovem, irmão, irmã, cada um de nós tenhamos esse mesmo comprometimento. O ministério profético na atualidade. O dom da profecia. O dom de profecia disponível a todos os crentes manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea. Encoraja, exorta e consola a igreja. Edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 11, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. O dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com seu povo. Vemos que, até mesmo nos dias atuais, com a internet, por exemplo, Deus ainda fala com seu povo. Deus ainda é um Deus presente, sempre será um Deus presente. O ministério de profeta no Novo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos
chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas à igreja. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Veja-se, por exemplo, o caso de Ágabo, Atos capítulo 11, versículo 28, Atos 11, 10. Segundo Atos 13, 1, 15 e 32, os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para o exercício desse ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. Onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Todavia, eles não possuem autoridade canônica da Bíblia Sagrada, a única regra infalível de fé e prática reconhecida pela Igreja de Cristo. Toda locução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. A profecia é uma necessidade premente dos dias de hoje. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Síntese do tópico 3. O Senhor continua a falar à sua igreja tanto por meio do dom de profecia quanto pelo ministério profético. Num resumo, precisamos entender que, apesar de haver profecia nos dias atuais, nem toda profecia é de Deus. Se porventura há uma profecia que é contra a palavra, que está em desacordo com a palavra, então essa profecia não é de Deus. Então precisamos cada dia mais examinar as Santas Escrituras para podermos até mesmo discernir quando é Deus falando e quando não é. Subsídio teológico. Alguns profetas também eram usados para predizer o futuro, como Ágabo em duas ocasiões, Atos 11, 28 e Atos 21, 11. Ele saiu de sua casa na Judéia para levar as mensagens de Deus. Em consequência da primeira, foi levantada uma oferta para ajudar a igreja em Jerusalém, durante uma fome prevista e acontecida. Na segunda, a igreja foi avisada a respeito da prisão do apóstolo Paulo. Em nenhuma delas estava envolvida alguma nova doutrina, nem foram dadas instruções quanto ao que a igreja devia fazer. Isto era assunto dos membros mediante o Espírito Santo. Nunca houve algo semelhante à adivinhação no ministério desses profetas. Os que são usados regularmente pelo Espírito no exercício do dom de profecia na congregação também são chamados de profetas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, 32 e 37. A Bíblia adverte contra os falsos profetas, que alegam ser usados pelo Espírito Santo, mas devem ser submetidos à prova. 1 João capítulo 4, versículo 1. Conclusão. Onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nestes últimos dias, precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo enunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Entretanto, nos dias atuais, se lê muito a respeito da palavra, mas não se lê a palavra. Nós estamos vivendo numa época em que se fala muito da palavra, se lê muito sobre a palavra, mas não se lê a palavra. Então nós precisamos ter a cada dia mais essa sede de ler a palavra, de estar apto para ouvir e ler a palavra do Senhor. É bem verdade que precisamos sim ler sobre a palavra também, mas em primeiro lugar precisamos estar atento à palavra, examinar as Escrituras. Questionário. Pergunta: onde está registrada a primeira menção de profeta nos livros de Samuel? Resposta: a primeira menção que é feita sobre profeta no livro está registrada em 1 Samuel, capítulo 2, versículos do 27 ao 36. Pergunta, segundo a lição, o que o profeta seria? Resposta: o profeta seria o porta-voz de Deus para que o povo obedecesse à vontade do Todo-Poderoso. Pergunta, como Samuel se dirigiu a Eli após ouvir
uma voz. Resposta: ao ouvir uma voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse a de Eli, por 3 vezes se dirigiu a ele com todo respeito e temor. 1 Samuel capítulo 3, versículos 4 e 5. Pergunta: como o dom de profecia se manifesta? Resposta: o dom de profecia se manifesta de forma sobrenatural e momentaneamente. Pergunta: segundo Atos capítulo 13, versículo 1 e Atos capítulo 15, versículo 2, a que os profetas eram impulsionados? Resposta: segundo Atos capítulo 13, versículo 1 e Atos capítulo 15, versículo 32, os profetas eram impulsionados pela inspiração profética a entregar a mensagem de Deus. Então, que nós venhamos a cada dia mais estar nesta responsabilidade de levar a mensagem de Deus ao povo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que tu venha cada dia mais ter a responsabilidade de ler a palavra e levar a palavra com verdade, como disse Jeremias. Que nós venhamos falar a palavra com seriedade, com verdade, e que assim a Igreja de Deus, aqueles a quem ouvem esta profecia, venha a prosperar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula. Tchau!